Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Outro assunto, outro detalhe que eu quero ressaltar, uma mudança assim drástica para os novos convertidos em Cristo. Naquela época, realmente foi uma mudança que fizeram os discípulos pensar, né? E eu vou falar que mudança é essa. Jesus estava mudando uma lei que era muito complicada, viu? Lidar com isso, que os discípulos ficam até assombrados com a mudança que estava tendo no casamento. Uma mudança muito drástica, muito radical. Jesus agora estava ensinando a seus discípulos. Então nós vamos ler essa passagem, Mateus 5 a partir do versículo 27. Interessante que quando a gente lê esta passagem, para nós parece comum, né? Mas se um judeu fosse fazer a leitura dessas coisas que Jesus estava falando, muitos iam se escandalizar. Para nós parece comum, normal, mas muitos iriam se escandalizar. E seus discípulos até interrogam Jesus e falam: Senhor, se é esta a condição do homem referente à mulher, então não convém casar. Talvez a gente possa pensar que eles falaram isso por conta de haver apenas uma exceção para o divórcio. A gente pode pensar, fazendo uma leitura rasa, que os discípulos ficaram assim por conta apenas do divórcio, com apenas esta condição, a condição do adultério, né? Mas não foi bem isso, não foi por causa disso que eles ficaram dessa forma não, e a gente vai entender o porquê. Então, a gente começa a fazer a leitura do 27, ó. Ouvistes que foi dito aos antigos, ó, não cometerás adultério. E como eu falei, Jesus está citando aqui um dos 10 mandamentos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, olha só, parece que Jesus está se contrapondo ao que Moisés falou dos 10 mandamentos. Está errado isso aqui, Jesus está falando isso, está errado. Não cometerás adultério. Este mandamento está errado, né? Ele está dizendo, o que está dizendo aqui é Cristo, não sou eu aqui, ó. Eu, porém, vos digo. Vê que ele está se contrapondo ao que foi dito aos antigos por Moisés: não cometerás adultério. Do que ele está falando, afinal de contas? Ora, adultério não é atentar numa mulher, não é cobiçar. Vamos entender, vamos ler isso aqui, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo teu corpo lançado no inferno. Talvez muitas pessoas leem isso aqui e pensem, né, que isso aqui está falando a respeito da pornografia, que a moça é casado, vai lá no site pornográfico, né, no site de filme pornográfico e fica lá olhando, que também não está errado, mas nós vamos entender aqui o sentido, ó. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, ó, não sendo por causa de prostituição. Como eu falei, a prostituição, ela é dada quando o homem é casado ou solteiro e fica se deitando com várias pessoas, tá? Com várias, né? Sempre com uma diferente. Se ele não é casado, se ele é solteiro, não é casado no papel, e ele fica se deitando com apenas uma pessoa, sempre a mesma pessoa, ele está fornicando, certo? Isso se chama fornicação. Quando ele é casado e ele se deita com uma pessoa que não é a sua esposa, o seu esposo, ele está em adultério, né? E quando são várias pessoas, ele está adulterando e prostituindo ao mesmo tempo, certo? Então, é por isso que eu falei que mocheia e porneia é o mesmo pecado. A questão é só o tempo, é o período em que esse ato foi cometido, né? Mas é o mesmo pecado. Tanto a fornicação, a prostituição são os mesmos pecados, são relações sexuais ilícitas. É por isso que em algumas traduções, na verdade, já vem aqui com a palavra correta, que eu acho que está mais clara, né? Já adaptando esse entendimento que a gente tem quando faz esse estudo mais aprofundado. Então ele já está aqui, né, facilitando as coisas para o leitor. Aqui está dizendo relações sexuais ilícitas. Há traduções que já falam abertamente, claramente, relações sexuais ilícitas. O que Jesus está dizendo aqui, na verdade, que mudou essa questão aqui de não cometerás adultério? Ora, se Jesus está falando que esse modo aqui está errado, o que mudou demais aqui? A seguinte questão, ó, mudou a questão
a seguinte questão que a gente muitas vezes lê isso aqui e não percebe. O homem casado, aqui ele está falando do homem casado. Eu, porém, vos digo que qualquer homem casado, né? Qualquer homem aí casado que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. E por que isso aqui é adultério só agora? Isso não era adultério antes? Não, exatamente, não era adultério isso aqui. O homem que era casado e ele atentasse em outra mulher para a cobiçar, não era adultério. Ele não cometia isso aqui, ele não cometia o adultério com ela. Tanto é que ele casava com a segunda esposa, com a terceira, com a quarta, e nunca cometia o adultério o homem, em relação ao homem. Ele nunca cometia adultério, ele só cometia adultério quando ele se deitava com a mulher que já tinha marido. Aí ele era só o único momento que o homem cometia o adultério. Já a mulher não, a condição da mulher era um homem só, ela só poderia se relacionar com apenas um homem por toda a sua vida, senão ela era considerada adúltera. Então, veja só o que Jesus está mudando, né? Qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já no seu coração cometeu adultério contra ela. Ou seja, se o homem casado olha para uma mulher que não é a sua esposa e tem pensamentos e desejos impuros, já cometeu adultério contra ela. Ou seja, Jesus aqui está acabando com o casamento com segunda esposa, com terceira e por aí vai. Ele está totalmente falando isso aqui, declarando isso aqui, ele está acabando com o casamento com várias mulheres. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, então se o rapaz for solteiro, ele pode cobiçar uma mulher? Pode. Ele pode cobiçar. Ele não vai cometer o adultério. Ele pode cometer a impureza, que é atentar na mulher com intenção impura, né? Com segundas intenções, querendo avançar, ou até mesmo a pornografia. Ele passa a consumir a pornografia, ele está cometendo o pecado de impureza. O solteiro, ele comete o pecado da impureza. Já o casado, ele adultera. Ele está, ainda que não esteja tendo contato físico com esta mulher que ele está olhando, ele está cometendo um adultério com ela no seu coração. E para o solteiro, ele está cometendo a impureza, certo? Portanto, se o teu olho te direito de escandalizar, fica claro aqui, que Jesus está dizendo, olha, se você se escandalizar por causa disso, arranca teu olho, arranca de ti, porque é melhor que você entre na vida sem um olho do que entre na vida eterna sem um olho, só com um olho, do que você ir pro inferno e com os dois olhos. Claro que ele não está dizendo para você arrancar o seu olho, ele está falando de sentido aqui, sentido figurado. Se você se escandaliza com isso que ele está falando aqui, muda isso aí para você não ser lançado no inferno. Nós vamos ver aqui outro versículo também que o discípulo interrogou Jesus, né? Então vamos lá, veja que Jesus mudou realmente os 10 mandamentos. Jesus Cristo mudou os 10 mandamentos também. Tem gente que fica olhando para a lei do Velho Testamento, né? Mas Cristo também mudou os 10 mandamentos, não são mais os mesmos. Jesus mudou totalmente toda a lei do Velho Testamento, né? Então vamos agora para o outro versículo. A gente entendeu aqui que Jesus, ao falar, ao declarar, você vê que lá em Mateus, anteriormente em Mateus, né, Mateus capítulo 5, ele já havia falado dessa questão de que o homem não poderia ter mais 2 mulheres, 3 mulheres, era só uma mesmo, né? E de repente aqui ele deu as instruções, né, que não podia repudiá-la somente em caso de adultério. Então a gente já tem aí a questão do divórcio, não podia mais divorciar como estava se divorciando anteriormente, por qualquer motivo se divorciava, era permitido entregar carta de divórcio, por qualquer motivo se divorciava a mulher, não precisava necessariamente ter algo indecente, porque não existia divórcio em caso de adultério, gente, não existia, era morte, não existe carta de desquite para adultério, né? Porque era morte, a pena era morte, não existia. Mas Jesus mudou isso. Mas aqui nesse tempo ainda não tinha mudado, não. Pense você que só porque Jesus não apedrejou aquela mulher, que a lei ali tinha acabado, a lei continuava. Eles ainda continuavam apedrejando as mulheres, né? Aqui ainda era o tempo da lei, ainda as coisas só foram mudando depois que Jesus foi morto. Os discípulos começaram a pregar as boas novas. A lei só entrou em vigor realmente, a nova ordem, né? E tanto é que os judeus lá continuaram seguindo as leis de Moisés. Aí os cristãos é que começaram a seguir um novo mandamento, mas os judeus continuavam fazendo lá, né? Então não existia essa questão de
de carta de divórcio para adultério, porque ninguém vai dar uma carta para um defunto, né? Para uma mulher apedrejada. A carta era para proteger a mulher. Quando o homem entregava a carta de divórcio, era para que ela não fosse morta. Se ela saísse da casa de seu marido, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, se ela saísse sem essa carta e ela casasse, ela poderia ser acusada pelo primeiro marido ou até por outras pessoas que ela tinha cometido adultério. Veja que quando Tamar apareceu grávida, não foi nem Judá que falou que ela tinha adulterado. Foi o povo que veio contar para ele que ela tinha adulterado. Foi o povo que veio avisar para Judá. Judá, Tamar adulterou. Ela está grávida de um adultério. Para essa mulher não ser apedrejada, peraí, eu não adulterei não. Tá aqui a carta que o meu primeiro marido me deu aqui, ó. Meu marido me deu isso aqui, essa carta. Ele mostrava, via a assinatura, via o selo, né, gravado lá do marido, e ela escapava da morte por causa disso. Então, a carta de repúdio era para que esta mulher fosse protegida. Voltando aqui ao situação que eu quero aqui dar a explicação, né? E disseram seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ou seja, já não podia separar da mulher por qualquer motivo. E além disso, não podia ter uma segunda mulher. Porque pelo menos se você... tá bom, eu não posso repudiá-la. Tudo bem, eu posso arrumar outra. Não podia também, isso acabou também. Então é por isso que o discípulo chega para Jesus e fala: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele ia casar com aquela mulher, e se ele está disposto a entregar a vida para Cristo, é claro que ele não vai adulterar. Então é aquela mulher ali para a vida inteira. Tem que aturar ela, tem que amar os defeitos, tem que ficar com ela a vida inteira. Então ele achou pesada essa condição, e só com uma mulher, então ele achou pesadíssimo, né? Mas ele, porém, lhe disse: então, isso aqui porque nós estamos falando aqui de judeus. Os judeus estavam acostumados a casar com várias mulheres. Eles seguiram o péssimo exemplo de Abraão, quando permitiu que quando ele escutou a voz de Sara, né? E acabou se deitando com Agar. E Israel seguiu o exemplo de Abraão e passou a possuir várias mulheres. No princípio, Deus não fez assim, não, né? Deus não queria desta forma. Deus não proibiu, já estava feito, o erro já estava estabelecido. Deus não proibiu até que Cristo viesse. Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Então, para o judeu que estava acostumado a ter várias mulheres, isso aqui pesou bastante. Para nós não tanto, porque para a gente esse é o normal. Para a gente isso já estava estabelecido, porque a nossa sociedade ela foi baseada no cristianismo. Essa modernidade é que esculhambou com tudo, é que caiu a nossa moralidade, destruiu a nossa moralidade. A televisão acabou com os casamentos. Essas emissoras, essas novelas acabaram com o casamento, né? Transformaram tudo em coisa banal, coisa normal. Divórcio, adultério, né? Prostituição, tudo virou normal. Hoje as mulheres se vestem como as prostitutas dos anos 80, dos anos 90, né? O que era escândalo para aquela época, hoje já não é mais escândalo. Claro que as mulheres de Deus não vão se deixar levar por esta geração, né? Elas vão renovar o seu entendimento para que não cometa tais pecados, né? Então é isso. Para o judeu aqui foi pesado ouvir isso. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles que foi concedido. Ora, ninguém aguenta, meu irmão. Se você não foi chamado para isso, se você não tem o dom, né, que você já nasce com este propósito que Deus estabeleceu para você, não adianta. O seu corpo vai querer isso. Você foi feito para casar, para ter a sua família, né? Então são pessoas bem específicas que nasceram para o propósito de inteiramente oferecido a Deus, né? Para trabalhar no evangelho e não se distrair com casamento, porque a sua vida está voltada para o evangelho. Mas a maioria em peso, todos nós precisamos nos casar. Então essa história de que divorciou e vai ficar solteiro, você não vai aguentar não, você vai acabar pecando de todo jeito, você vai pecar. Você sendo casado, busque não separar. Isso que Paulo diz na carta que vai ser tema do nosso próximo estudo. Quando ele diz: você que está casado, não busque separar. Está solteiro, não busque casamento. Mas se você... É claro que Paulo deu esta lição, Paulo visando o exemplo dele, né? Que ele não procurou mais casamento. Ele viveu solteiro porque ele se dedicou inteiramente ao evangelho. Mas ele mesmo falou: se você não consegue se conter, case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Todos nós precisamos buscar em Deus aí a nossa metade, né?
você que está casado, procure não separar, né? Tá solteiro? Busque a Deus uma esposa que não vá te trair, que vai ser fiel, e você também busque ser fiel, porque estará sujeito a julgamento. Se você vier a cair, vier a cometer o adultério, estará sujeito a julgamento. Você será julgado. Não tem salvação, vamos dizer assim, direta para você. Você não vai entrar no céu diretamente. Você vai ser julgado por essa questão do adultério. Os que viveram a vida inteira sem adulterar, conseguiram ali manter o casamento a vida inteira, não serão julgados nessa parte. Foram bons exemplos, né? Foram bons, então nessa parte aí vocês não vão ser julgados. Mas os que cometem adultério e se casam novamente estão sujeitos a julgamento, tá? Foi isso que Jesus disse. Então, próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre as cartas aí de Paulo e as instruções, e muitas instruções que ele dá aqui, né? A respeito do quando há adultério, tem uma instrução, há uma passagem aqui que eu vou ensinar, que eu vou mostrar para você. Quando a pessoa, ambos não cometeram adultério, mas um quer separar, o outro diz que não dá mais, né? Mas não cometeu adultério, mas ele quer separar. Então, como tratar um cônjuge, né, que pede o divórcio? Como tratar o cônjuge que pede o divórcio e como tratar onde já aconteceu o adultério, numa situação que já aconteceu o adultério. Você pode perdoar ou você pode não perdoar, ok? Vamos ver isso no próximo vídeo. Muito obrigado, até o próximo.